início desse mês, nós iniciamos uma série chamada DNA Tove. O que significa isso, Jefferson? Significa que com essa série de mensagens, nós queremos compartilhar com os irmãos, aqueles que já são membros, aqueles que estão chegando na nossa comunidade de fé, quais são os traços distintivos da nossa igreja. Por que estamos aqui? Por que mais uma igreja na cidade? O que nos move como igreja? Essa é a razão dessa série que nós estamos pregando em 5 episódios. Nós já falamos 2 desses episódios. Esses episódios estão nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você vai encontrar as nossas redes nesse QR Code que está aí na frente da sua cadeira. Você pode escanear no Seja Bem-vindo e você encontrará esses canais para você assistir. Esses 5 episódios, eles revelam a nossa declaração de missão, que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o que nós pensamos como igreja. Por que existimos? E essa declaração resume quem nós somos. A Igreja Batista Tove, ela existe, nós estamos aqui. E ela existe para o quê? Para qual finalidade? Nós existimos para honrar e amar a Deus. Esse foi o primeiro sermão que nós pregamos aqui nessa série. E com o objetivo de honrar e amar a Deus, nós queremos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar a palavra, como o apóstolo Paulo disse ao jovem obreiro Timóteo. E este foi o 2º episódio dessa série. E com qual objetivo nós queremos pregar o Evangelho? Nós queremos formar discípulos de Jesus Cristo, que servem a Deus, servindo pessoas e que vivem comprometidos com a renovação dessa cidade e do mundo. Discípulos maduros, que servem a Deus, servindo pessoas e que se comprometem com a renovação por meio do Evangelho da cidade e do mundo. Hoje, então, nós vamos olhar para esse 3º episódio, formar discípulos maduros de Jesus Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo de número 4. E nós vamos ler os 16 primeiros versículos desse texto. Fica lá no finalzinho da Bíblia. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, Efésios, capítulo 4, versículo 1. E nós vamos ler, eu vou ler, você acompanha, e depois você fica com a sua Bíblia aberta para a gente poder fazer uma leitura juntos do texto, e andando com ele, nós vamos conversando sobre ele, ok? Nós vamos hoje esmiuçar, mastigar juntos esses versículos para entender o que o apóstolo quer dizer à igreja de Éfeso sobre a perspectiva da formação da maturidade na imagem de Jesus Cristo. Diz assim o texto: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra?
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por hoje. Nós te agradecemos por tudo que experimentamos nessa manhã graciosa, pela profissão pública da fé dos nossos irmãos. Que alegria é poder participar disso hoje. E te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que por teu Espírito a tua palavra encontre um lugar fértil nos nossos corações e produza frutos que te glorifiquem, que eu não atrapalhe, e que nós aprendamos hoje como devemos viver uma vida digna da vocação que somos chamados. É assim que oramos, em teu nome, ó Cristo. Amém. É precioso olhar para esse texto, porque quando nós olhamos para a sociedade do nosso tempo, deixa eu fazer um parênteses, há lugares aqui para as pessoas que estão em pé ali na porta, há lugares aqui, caso vocês queiram se sentar. Obrigado. Quando nós olhamos para a sociedade do nosso tempo, nós identificamos um grito de liberdade social que as pessoas têm em todas as esferas, seja quando nós olhamos para as mulheres, com o grito que elas têm sobre a perspectiva feminista da sua liberdade, da sua voz, dos seus direitos, seja agora os homens querendo também ter esse grito de liberdade, com cursos, com movimentos, dizendo sobre o que é ser homem. Nós vemos a geração do século XXI, os jovens gritando por autonomia naquilo que eles fazem, determinando para si mesmo o que é certo e o que é errado, e vivendo enlouquecidamente essa liberdade, sem freios e sem medida. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o apóstolo Paulo começa a sua mensagem no capítulo 4 com uma outra perspectiva para a igreja de Éfeso. E ele vai fazer isso a partir daquilo que ele explicou nos 3 últimos capítulos, aliás, nos 3 primeiros capítulos. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso tem 6 capítulos. Os 3 primeiros, ele fala sobre a doutrina, sobre a teologia, sobre o fundamento da fé que nos ensina, que nos consolida. E no capítulo 4, capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai falar sobre a vida. E então, ele vai deixar uma perspectiva teológica muito clara para a gente. A perspectiva de que a vida não anda desacompanhada da teologia. A teologia não pode também ser apenas conhecimento teórico, informação que a gente tem. Ela precisa encontrar fundamento de validade na nossa vida prática, vivendo ela. E quando o apóstolo Paulo apresenta esse equilíbrio teológico entre teologia e vida, que não andam desacompanhados,
no capítulo 4, ele começa a sua carta dizendo assim: como prisioneiro no Senhor. E isso é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo está fazendo um movimento contrário a tudo aquilo que nós estamos experimentando nessa sociedade sobre liberdade, sobre esses ecos de liberdade. O apóstolo Paulo vem na contramão e ele diz: como prisioneiro no Senhor, eu estou escrevendo a vocês. E prisioneiro, você sabe muito bem o que significa essa definição, é alguém que está privado da sua liberdade. Ele não tem como se dar livre, ele não tem opção, ele não tem escolha, ele precisa se submeter à sua condição limitada de prisioneiro. E é assim que o apóstolo Paulo se vê, como um prisioneiro. Mas ele vai dizer de quem ele está confiado à guarda. Ele é um prisioneiro no Senhor. E o que isso significa, Jefferson? O apóstolo Paulo está dizendo para esta igreja que, como prisioneiro no Senhor, ele não vive mais a sua vida segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios interesses, sobre as suas próprias orientações e decisões da vida. Não. A vida agora, a partir do fundamento da fé, do Evangelho, essa teologia que nós pregamos aqui, esse ensino dos apóstolos, a mensagem do Evangelho, ela precisa mudar como nós somos, ela precisa mudar a nossa prática, ela precisa mudar a nossa vida. E então existe aquela frase célebre do apóstolo Paulo que ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo agora, com tudo isso, com esse Cristo vive em mim. Então, ele está escrevendo sobre a perspectiva, a cosmovisão, de que ele, como prisioneiro, não tem mais vontade. Como prisioneiro, uma vez que ele professou a sua fé, que ele se compromissou com ela, então agora, ele não vive mais segundo as suas orientações. Como prisioneiro no Senhor, eu estou escrevendo para vocês. E o que isso é importante para mim e para você, meus irmãos? Ao reconhecimento para aqueles que já fizeram essa profissão pública de fé, que eu e você não vivemos mais a nossa vida segundo as nossas próprias orientações. Não tomamos decisões segundo as nossas próprias vontades. Não decidimos se vamos continuar casados ou não, porque o nosso cônjuge engordou mais 2 quilinhos ou não. Não é isso que nos orienta na nossa vida. Não é as suas preferências, não é as suas escolhas, não são as suas escolhas, não é o que você faz que determina como você vive a sua vida. Para você que já professou e para vocês que professaram hoje, eu estou dizendo, eu vivo a vida como prisioneiro, e não é dos valores desse mundo, não são dessas mensagens, dessas vozes que estão sendo gritadas pelo mundo, clamando pela minha fidelidade. Eu sou prisioneiro daquele que um dia olhou para mim e eu não era nada, não era ninguém. Estava no charco da lama dos meus pecados e ainda assim, mesmo imerecido, Ele me encontrou, me amou, perdoou os meus pecados e me deu uma nova vida para viver. Eu vivo sob a perspectiva dessa condição, eu vivo para Ele. Uma nova vida, ela vai fazer com que exista na sua vida prática um comportamento, uma moral, uma ética diferente da outra que você tinha antes de viver a sua vida como prisioneiro no Senhor. Olha a continuidade do versículo. Yuri, você consegue jogar um pouquinho mais aqui para mim, por favor? E ele diz assim: rogo-lhes. E isso daqui não é uma opção, não é uma possibilidade. A palavra grega que aparece aqui no original para essa expressão, rogo-lhes, é uma convocação, é um imperativo. Você não tem escolha, deixa eu ver se hoje está frio, se está calor, e eu então vou decidir a que Senhor eu vou servir.
se é ao Senhor Jesus Cristo ou se é a mim mesmo. Não, você entendeu o que é o Evangelho, professou a sua fé, então agora eu estou fazendo uma convocação a você. Rogo-vos que vivam. É um imperativo que olha para o presente e para o futuro. Ele determina como a gente vai viver a vida agora, a partir dessa realidade, e como ela vai se dar em continuidade constante diante dos homens, diante de Deus, diante da nossa própria vida. Eu rogo que vocês vivam. E de que maneira eu devo viver? Ele vai explicar para a gente. De maneira digna da vocação que vocês receberam. Perceba o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para mim e para você, nessa convocação, que uma vez que você recebeu o fundamento do Evangelho e se comprometeu com ele, agora você precisa viver a vida diferente. E quando ele fala sobre essa vida diferente, a maneira de viver essa vida, ele fala sobre dignidade. A gente, quando olha para a realidade do mundo, a gente define dignidade a partir dos nossos valores. A gente define dignidade a partir do nosso senso de justiça. A gente define dignidade se a gente tiver 6 dígitos na conta. Quando eu era pastor em Santo André, junto com os meus outros irmãos, tinha um jovem lá, que quando a gente chegava na igreja, você falava para ele, e aí, tá tudo bem? Ele dizia, pastor, só falta eu acertar 6 números, vai ficar melhor ainda. Dignidade estava concentrada na ideia de valor, que precisa de 6 números para determinar quem eu sou. Talvez a sua dignidade esteja no seu diploma, pendurado na sua parede, da sua boa faculdade que você cursou, no seu MBA. Talvez a sua dignidade está definida na sua casa bonita, que está quitada, você não está no financiamento como a maioria da população, no seu carro zero, nos idiomas que você fala. Sinto em decepcionar você, mas a dignidade que o apóstolo Paulo está apresentando para mim e para você, que vale a pena a gente viver e ter, é aquela que nós recebemos, não a que conquistamos. Veja a continuidade do versículo, digna da vocação que vocês receberam. É vocação, é chamado, é dom, é presente. Vocês receberam isso, não vem dos méritos de vocês. A sua dignidade não vem do seu valor, não vem do seu perfume, não vem do seu dinheiro, não vem de nada que você conquistou. Tudo isso é maravilhoso. Deus seja louvado pelo seu esforço, pelo que você tem. Mas a dignidade que você tem é a obra de Cristo na cruz do Calvário, que resgatou você da sua condição pecadora, incapaz de se salvar, e te lavou no seu sangue, e nos méritos da cruz te fez uma nova criatura. Não porque você é bom, não porque você pode, não porque você tem, mas porque o Senhor, que é dono de todas as coisas, e Senhor sobre todas elas, te amou, te perdoou e veio até você. Então Paulo olha e fala, viva essa vida, que encontra dignidade e valor, não nas coisas desse mundo, mas que encontra dignidade na vocação, desse amor leal, que é imerecido, mas que te encontrou e foi ao seu encontro por você, que você recebeu. Perceba que existe um padrão, e esse padrão não é outro senão viver essa vocação de forma digna. E aí, alguém pode perguntar assim, pastor, como eu encontro a dignidade no exercício dessa vocação? O que é essa dignidade no exercício dessa vocação? Eu já entendi quem eu sou, eu já entendi o que o Senhor fez por mim, eu já entendi que a minha vida agora não sou mais guiado pelas minhas vontades, mas é pelo Senhor. Mas quando eu percebo que estou
vivendo essa vida de forma digna, valorizando e respeitando aquilo que eu recebi gratuitamente. Então, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai começar a dizer para mim e para você algumas virtudes que eu e você precisamos ter, para que a gente possa ter um termômetro, se eu e você estamos vivendo de forma digna da vocação que nós fomos chamados a receber. São 4 essas virtudes. Vamos olhar para o versículo de número 2. Ele diz o seguinte: sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes e suportem uns aos outros. Vamos entender isso? Versículo 2, então, ele está dizendo a operação, como se dá na prática. E aí ele vai dizer assim, ó, sejam completamente. Essa palavra, quando a gente olha para o original, ela tem a ideia de totalidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala completamente, ele está dizendo com tudo aquilo que você é. Com o seu dinheiro, com o seu carro, com os seus afetos, com a sua empresa, com a sua casa, com a sua família, andando pela rua, dormindo quando você se deita, quando você se levanta, seja completo. Não dá para você viver de maneira digna dessa vocação que você recebeu pela metade. Não dá para ser mais ou menos, um pé aqui, outro pé ali. Não dá para você viver escolhendo as coisas que você vai agradar a Deus ou desagradá-lo conforme as estações do ano. No verão, sim. No inverno, talvez. Não. Sejam completamente. Você quer viver de forma digna da vocação que você recebeu? Então você precisa entender que a partir de agora não existe mais meio termo. É o homem inteiro. É integral. É as suas vontades, é o seu coração, são suas emoções, são suas decisões, é o teu casamento, é como você cria os filhos, é como você trata seus empregados, é como você se relaciona no trânsito, é como você se relaciona com o seu dinheiro, é inteiro. Então ele vai dizer 4 virtudes. A primeira, sejam completamente humildes. E essas virtudes que ele diz aqui, a começar pela humildade, eram virtudes desprezadas pela sua época, pelo Império Romano. O Império Romano, a nação romana, olhavam para essas virtudes com desprezo. E assim eu e você também, a nossa sociedade, porque a gente confunde o verdadeiro sentido delas. Então, humildade é sinal de fraqueza. Então, humildade para nós é aquela pessoa que está andando com uma havaiana com um prego embaixo. Quem nunca? Na minha época. Não é? Aquele preguinho famoso embaixo que dava até aquela machucadinha quando você pisava. Humildade para a gente é isso. Mas humildade, de acordo com a palavra de Deus, não tem a ver com quanto que você ganha, com o que você tem, mas com uma disposição no coração. E essa disposição no coração tem a ver com um sentimento, com um espírito, de você não gritar para o mundo os seus méritos. Sabe aquela coisa na minha categoria assim, você sabe com quem você está falando? A gente tem diploma na parede, e a gente precisa dizer para o mundo o que está escrito nele para definir quem a gente é. A gente precisa dizer para o mundo quantos livros a gente já leu, quantos idiomas a gente fala, porque isso define a nossa identidade. A nossa identidade é construída por meio de méritos. E aí vem o apóstolo Paulo e fala, você quer viver a vida da maneira digna? Então não importa o que você tem, seja totalmente humilde. Não reivindique méritos. Mas não vão saber que eu estou aqui no meio da plateia. Não tem problema. Você não precisa ser visto pelos homens para entender qual é a dignidade do valor que você tem. Você não precisa de tapinhas nas costas. Você não precisa se preocupar em ficar
agradando o seu chefe para ele te ver, porque quem não é visto não é lembrado. Não! O apóstolo Paulo está dizendo assim: você precisa entender que no reino de Deus a virtude é outra. É a humildade que define quem você é, e essa humildade, ela pega tudo isso que você tem, e entende que isso é esterco, é lama, é pequeno demais, porque sabe o que é grande e precisa ser valorizado? Foi aquilo que você recebeu, a vocação que você recebeu, de graça, por amor leal, mesmo você não merecendo. Então para de reivindicar os teus méritos, para de dar carteirada, para de bater no peito e dizer que você é bom, porque de fato é muito importante os seus títulos, é muito importante quem você é, mas você recebeu isso não para a sua glória, não para o seu louvor, como nós veremos daqui a pouco. Segunda virtude, e olha, não só sejam completamente humildes, mas sejam dóceis, sejam mansos. O Val pregou aqui sobre o 3º capítulo de Tito, e ele explicou sobre essa palavra tão intrigante para nós, essa doçura. E aí, eu estava estudando esse texto, e o autor dizia que ser dócil, ser manso, é você dominar o seu poder. Você tem poder, você tem autoridade, você pode fazer, você pode ir lá e dizer as coisas que quer, reivindicar não só os méritos, mas reivindicar agora a sua autoridade sobre ele. Mas você decide não fazer. É como um cão bravo. O meu pai foi militar, fez academia do Barro Branco, e ele, início da sua carreira, e ele trabalhou um tempo no canil da PM. E aí, na minha casa, nós tínhamos uma coleção de cachorros que iam passando. Todas as fêmeas se chamavam Aika, era Aika 1, Aika 2, Aika 3, Aika 4, era uma geração de Aikas, e todo macho era Jamal. Jamal era o nome dos machos. E eu me afetuei a uma dessas Aikas, quando eu tinha mais idade, e ela era um pastor alemão, e ela era terrível. Ela se afetuou a mim, ninguém podia chegar perto de mim. Então, eu lembro que o meu pai me ensinou assim, você precisa dizer uma palavra para a Aika e ela vai obedecer. Qual é a palavra, pai? Fica. É mesmo? Vou te ensinar. A Aika estava ali babando, cheia de raiva, querendo pegar. E aí o meu pai dizia, Aika, fica. Ela ficava aqui paradinha. Queria pegar, podia pegar. Podia mostrar sua força, seus dentes, sua raiva, mas ela era prisioneira daquela vontade que era maior do que ela. E ela ficava. Imagina, né? Toda hora eu estava lá, fica, fica, fica. Eu lembro que um dia eu fui no mercado, meu pai tinha uma Saveiro, e aí o rapaz que estava empacotando as coisas foi colocar a caixa atrás e a Aika estava lá amarradinha. Quando ele foi colocar ela, aí eu, fica, aí o rapaz, quem ficou correndo foi o rapaz, saiu correndo. Essa é a virtude do dócil. Mas a gente quer reivindicar a nossa autoridade. Mas espera aí, pastor, me machucaram, me feriram, fica! É isso que o Senhor está dizendo. Cuida do teu caráter, Deus vai cuidar da tua reputação. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Você não precisa defender-se. Agora você tem um que defende as suas causas. Você não precisa dizer para o mundo a tua raiva porque te feriram, porque te machucaram. Não, fica, seja completamente dócil. Mas me fecharam no trânsito, pastor. Olha, veio aqui, fica. Engole a sua autoridade. Porque agora você é prisioneiro do Senhor, e é assim que você vive de maneira digna da vocação que você foi chamado. E aí ele vai dizer outra, sejam pacientes, e por paciência aqui, irmão, nesse mundo que tem pressa, que não aguenta ler textos longos, que prefere ouvir áudio na velocidade 2, eu e você somos chamados a ter essa disposição em parar,
Dietrich Bonhoeffer, um pastor batista alemão que morreu no regime nazista por Hitler, ele tem um livro chamado Vida em Comunhão. E nesse livro ele diz assim: às vezes Deus precisa nos parar. É isso. Às vezes Deus precisa nos parar para que eu e você aprendamos essa virtude, para que a gente viva da maneira digna que fomos chamados, pacientes. A gente é intolerante com as pessoas, irmãos. E eu estou falando desse lugar mesmo, porque eu sou essa pessoa impaciente, que preciso toda hora ir pedir perdão para minha esposa, com os meus filhos, ou para minha mãe que está aqui, e dizer: me perdoa porque eu perdi a paciência com você. A gente é intolerante com os de dentro, com os de fora, com os nossos funcionários. A gente é intolerante com a esposa. A gente é intolerante com todo mundo. A gente é intolerante com Deus quando as coisas não estão acontecendo como a gente espera, e a gente começa a brigar com Ele, a dizer como as coisas deveriam ser. Então você quer viver de maneira digna da vocação que você foi chamado? Então seja totalmente paciente. Tenha essa disposição de parar e entender que às vezes não é andar que define a qualidade da vida cristã, que não é fazer que define a qualidade de como as coisas vão ser, mas agora quem define a qualidade é quem é o teu Senhor, que você é prisioneiro dele, e isso vai definir as coisas, isso vai fazer com que você viva de maneira digna da vocação em que você foi chamado. E por fim, a última virtude é suporte. Mas quem quer suportar? A gente não levantou, às vezes, nem para dar o lugar para a pessoa. A gente não chama a pessoa que está do nosso lado de irmão, mas quer chamar Deus de Pai. É assim que a gente faz. A gente não só é alguém que reivindica o mérito, não é só alguém que reivindica a autoridade, não é só alguém que está intolerante com as coisas, é alguém que não está disposto a suportar. Nessa realidade social que eu disse para vocês, eu me deparei com um caso no escritório, e vocês sabem, eu advogo, além de servir essa igreja, e uma vez eu peguei um pai me dizendo sobre o seu filho adolescente que estava numa situação difícil, e ele dizia assim: ele não suporta a vida que eu dei para ele, pastor. Eu não tinha condições, então ele foi viver da forma como ele está vivendo. A gente não suporta sofrimento, a gente não suporta um olho torto, a gente não suporta a nossa esposa engordar um pouquinho mais porque está difícil, ela também trabalha muito, ela está cansada, uma louça que ficou na pia, a gente não suporta, porque a gente quer as coisas perfeitas do nosso jeito. A gente não suporta os nossos filhos pequenos deixando todos os brinquedos espalhados na casa, e aí a gente fica desesperado porque a gente quer a nossa casa arrumadinha. A gente não suporta o farelo da bolacha no nosso carro, do salgadinho, porque o nosso carro é o ídolo do nosso coração. A gente não suporta. Mas então vem o Evangelho e diz assim para mim e para você: suporte. Quer viver de maneira digna da vocação que você foi chamado? Então você precisa suportar. E quem eu suporto, Jefferson? Olha o que o Evangelho está dizendo para mim e para você: suportando uns aos outros. E sabe o que é maravilhoso nisso? Uns aos outros é reciprocidade. Você acha que tem alguém, você está suportando alguém? Acredite, tem alguém suportando você também. Tem. Você não é a última bolacha do pacote. Não é. Os espinhos também incomodam. E aí tem uma história muito interessante da era glacial que fala sobre os porcos-espinhos. Essa história diz o seguinte, diz que na era glacial os porcos-espinhos ficaram juntos para que eles não morressem de frio. E aí, vamos se juntar? Vamos, unidade. E aí eles ficaram ali, mas perceberam que os espinhos uns dos outros começaram a machucar, porque machuca, irmão. Eu sou diferente do Oberdan, eu sou diferente do Felipe, da Gi, e às vezes essas diferenças nos machucam. E aí sabe o que eles fizeram? Vamos se separar, não dá para viver assim.
É muito chato viver com os espinhos do outro me machucando. Então vamos nos separar. E eles se separam, e quando se separam, ficaram sozinhos, ilhados, dissolveram a unidade que protegia o corpo. E aí eles começaram a morrer. E perceberam que apesar dos espinhos, das diferenças, da diversidade, era melhor estar juntos, suportando uns aos outros, para não morrer de frio, do que ficar separados, sozinho e morrendo. Então vem o Evangelho e diz: quer viver de maneira digna dessa vocação que você professou? Suporte os espinhos do irmão que está do seu lado. Suporte a pessoa, suporte o irmão, porque não é sobre suas preferências, não é. Você não é a última bolacha, não é sobre o que você pensa, acha e define, não é. Suporte uns aos outros. E aí ele vai dizer qual é a régua de medida dessas 4 virtudes. Como é que eu sou humilde? Como é que eu sou dócil? Como é que eu sou paciente? Como é que eu suporto? Olha o que ele diz: façam isso uns aos outros com amor. E sabe qual é a beleza dessa palavra amor? É que se a gente olha só para a tradução, a gente não percebe. Mas quando a gente olha para o texto original, amor tem a ver aqui com esse favor imerecido. Mas deixa eu te dar a dimensão da ideia. No Antigo Testamento, na antiga aliança, nós fazíamos, obedecíamos para recebermos o favor de Deus. Não é isso? Os mandamentos, a lei, os estatutos, os decretos, e nós cumpríamos tudo isso para recebermos o favor de Deus. Só que aí a gente descobriu que isso era impossível, porque a gente não é capaz de cumprir toda a lei, que a gente é incapaz, que a gente precisava de um que era perfeito para cumprir toda a lei, e fazer aquilo que eu e você não éramos capazes de fazer. E aí na nova aliança, o que aconteceu? Esse um veio do céu, ele desceu do trono de glória, e ele se fez homem, se fez carne por mim e por você, entregou a sua vida, 100% Deus, 100% homem, cumpriu perfeitamente a lei. E agora, na nova aliança, eu não cumpro a lei para merecer o favor de Deus, eu a cumpro por amor, porque eu já recebi o favor de Deus. Não é para merecê-lo, é como resposta ao favor imerecido de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: como é que você deve ser humilde? Como é que você deve ser dócil? Como é que você deve ser paciente e suportar? Em amor. Como assim, Paulo? Entendendo que um dia você não podia fazer nada para merecer, mas recebeu desse Senhor de forma imerecida. Agora vai lá e faz, ainda que o outro não mereça também. Faz da mesma forma como você recebeu. Não é porque o outro faz que ele é digno de graça. Agora tem outro maior que já fez. Ele já fez aquilo que você não podia fazer e que ele não podia fazer. Então vai lá e faz em amor também. Suporta em amor. Seja humilde em amor. Seja dócil em amor. Seja paciente em amor. Lembrando que você também não merecia, que você era indigno. E quando você fizer isso, então você verá a dignidade da vocação pela qual você foi chamado a viver. Para encerrar, o apóstolo Paulo vai dizer que, lá no versículo de número 13, dá uma olhadinha no texto comigo. Ele vai dizer assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que maravilhoso. O apóstolo Paulo está dizendo que viver assim tem uma finalidade. E sabe qual é a finalidade? A finalidade é essa, irmãos: alcançar a unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus. Sabe por que estamos aqui?
Porque eu não posso viver sem você, meu irmão. É a unidade do corpo. Sabe por que pregamos? Sabe por que ensinamos? Sabe por que professamos a nossa fé? Porque nós precisamos uns dos outros. O objetivo da igreja não é outro senão pregar Cristo morto e ressuscitado, para preservar a unidade do corpo de Cristo. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente morre nas trincheiras do rei, por isso que a gente luta contra o pecado, é por isso que a gente combate a mentira, a fofoca, a maledicência, porque a gente preserva a unidade do corpo de Cristo. E que a unidade, essa unidade é espelhada, ela é espelhada dessa forma, até que a gente chegue à maturidade. E essa maturidade, ela atinja a medida da plenitude de Cristo. Você quer entender o que é formar discípulos maduros de Jesus Cristo? É isso. Até que a gente entenda que não dá para viver o evangelho, a igreja, com grupos isolados, com as nossas preferências isoladas. Tudo que vivemos tem um propósito: promover a unidade do corpo. Tudo que a gente é humilde, suporta, é dócil, tudo que a gente é paciente tem um propósito: promover a unidade do corpo. E aí então, você vai alcançar a maturidade da fé. E de que forma essa maturidade vai aparecer? Você vai alcançar a plenitude de Cristo. Você vai ser mais parecido com Jesus, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você está vivendo na sua vida. É fácil, Jefferson? Não é. Eu sei que não é. Porque a gente vive como crianças. E o apóstolo Paulo diz isso no versículo 14. O propósito é que você deixe de viver como criança. Deixa de achar que você é muito bom porque tem 20 anos de igreja. Deixa de você achar que você é bom porque você já leu tudo sobre teologia que você acha que era importante. O apóstolo Paulo diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, jogados de lá para cá. Maturidade, irmão, é firmeza. E essa firmeza, ela é vivida com a dignidade da vocação, que preserva a unidade do corpo de Cristo. Por isso, eu sempre digo para os líderes dessa igreja uma coisa: quando alguém vier conversar com você um assunto que você vê que você não é a pessoa apropriada, não é um lugar apropriado, o assunto não é apropriado, seja maduro e diga assim: não é aqui, a gente não vai tratar disso aqui. Se há imaturidade em algum irmão, seu papel não é alimentar a imaturidade, ao contrário, é chamar a maturidade. Se tem algum irmão que está com conversas estranhas no WhatsApp, ao invés de rir lá no grupo, você faz o seguinte: meu irmão, a gente precisa viver da forma digna da vocação que a gente foi chamado. Porque aí a gente vai ver isso no domingo que vem. A gente serve uns aos outros, cuida uns dos outros, para preservar a unidade de Cristo, se tornando cada dia mais parecido com Ele. E aí você pode terminar dizendo: mas eu não preciso fazer isso não, Jefferson. Eu cuido da minha vida, da minha maturidade. Olha como termina o texto: dele todo o corpo, ajustado e unido. O corpo é dele, a unidade é promovida por ele, não por mim e por você. Eu e você somos chamados a conservar essa unidade, como esse texto diz. E aí ele vai dizer como a gente faz isso: dele o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas. Deus conta com você na missão de fazer discípulos maduros de Jesus Cristo, com o auxílio de todas as juntas. Esta igreja conta com você, meu irmão. Conta com vocês, catecúmenos, que agora professaram publicamente a sua fé. Vão pelo mundo e sejam testemunhas dessa vocação. Digam para o mundo que agora vocês são humildes, dóceis, pacientes e suportam uns aos outros. E tudo isso por quê? Porque vocês são bons? Não. Porque o objetivo é ser mais parecido com Jesus Cristo, preservando a unidade do corpo,
auxílio de todas as juntas. O que acontece? Cresce, edifica em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quer ser maduro? Não vomite para nós teologia. Trate a sua esposa bem. Quer ser maduro? Não diga para mim suas preferências. Sirva essa igreja servindo pessoas. Quer ser maduro? Respeite os seus pais com humildade, com doçura. Quer ser maduro? Trata os seus empregados com dignidade. Paga um salário justo para eles. Quer ser maduro? Mostra para o mundo que você não mais parece com ele, mas que você agora é prisioneiro de Cristo e reflete a imagem desse Cristo por onde você passar. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado, porque eu não sou a medida desse homem, mas tua palavra me ensina o que eu preciso fazer. Ela me confronta, ela expõe o meu coração, ela mostra as minhas fraquezas e limitações. Por isso, por teu Espírito, eu oro junto com meus irmãos, para que o Senhor nos ajude a viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. Prisioneiros do Senhor, que não vivem mais para si, mas vivem agora, refletindo o caráter de Cristo Jesus e o seu valor para o mundo. Nos ensina a ser humildes, nos ensina a ser pacientes, nos ensina a ser dóceis, nos ensina a suportar uns aos outros, preservando a unidade do corpo, a fim de que o Senhor em tudo seja visto e glorificado. É assim que eu oro, grato, em nome de Jesus. Deus abençoe.